Bom, gente, como eu estava falando aqui com vocês, nós vamos agora, nesse primeiro momento da aula, começar fazendo a correção dos exercícios que nós tínhamos que ter feito, né? No outro exercício sobre o relevo e mais um exercício sobre as águas continentais, né? Vamos pegar o nosso caderno. Esses exercícios já estão disponíveis na plataforma. Quem tem a impressora vai ser mais fácil, vai só imprimir e colar no caderno. Mas aí, se não tiver a disponibilidade de uma impressora, tem que copiar mesmo, tá? Para ficar com a matéria, visto que estes exercícios de fixação servirão também de revisão para as nossas avaliações, mais exercícios para vocês estudarem, tá bom? Então, vamos pegar primeiro o exercício sobre relevo. Professora. Oi. Oi. Eu tô aqui na casa da minha avó. Lá em casa tem até impressora. Minha avó iria imprimir ontem, só que não tá, só que tava fechado o lugar. Aí eu não consegui imprimir. Eu imprimi vários deveres também, aí eu não consegui imprimir nenhum. Não, mas então, quando a gente não conseguir imprimir, a gente tem que copiar no caderno mesmo. Pois Lembra? Eu é, falei com vocês na semana passada, gente. Tá lá disponível. Quem puder imprimir, beleza. Mas quem professora, não descobri puder. agora que ela não conseguiu imprimir. Hã? É que ela foi imprimir ontem à noite, que ela foi ontem à noite lá na rua e tudo mais. Eu só perguntei pra ela agora. Então eu só descobri agora que ela não imprimiu. E aí vocês não fizeram o exercício. Eu não consegui fazer. Os dois exercícios, é isso? Eu também não. Oi? Ninguém conseguiu fazer, porque aí não tem como fazer a correção. Aí é só dar a resposta, não tem como, não dá. Só Ela ligar vem, para mim. Eu preciso que vocês me coloquem e me avisem. Quem foi que fez os exercícios? Oi? eu fiz. Nathalie fez. Quem mais fez o exercício? Eu também. Josias fez. Quem mais? Meu. Taylor fez também? Sim, Quem eu só mais? esqueci de fazer o outro. Você fez um e deixou de fazer o outro, é isso? Aí depois que a aula terminar, eu vou copiar. Você fez Botei. qual? Eu fiz o do relevo. Beleza. E aí, mais alguém? Não? Olha só. Então, vou fazer o seguinte. Vou começar a disponibilizar a correção lá na plataforma. E aí, na semana que vem, a gente vai tirar as dúvidas. Podemos deixar assim, combinado? Sim. Sim. Vou colocar lá na plataforma, então, as respostas hoje, quando acabarem aí os nossos horários das aulas. E aí, vocês vão fazer a correção, vão copiar as perguntas, e aí vocês também depois anotem o que vocês tiverem de dúvida sobre o assunto para a gente poder continuar, tá? Mas lembrando, mais uma vez, tem que fazer os exercícios. A maneira que a gente encontra, né, da gente sanar as nossas dúvidas é durante a explicação, mas também fixando a matéria em casa, porque senão depois a gente esquece, tá bom? Então vocês precisam fazer as atividades. Bom, então a gente vai continuar a nossa matéria, tá certo? Falta só uma parte para nós falarmos sobre as águas oceânicas. No livro de vocês, vocês vão abrir então na página 348. Abrindo o livro na página 348. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui os meus slides que eu tenho. Tá aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar, então, a nossa aula de hoje. Nós falamos nesse capítulo a respeito 348. Nós falamos nesse capítulo a respeito do relevo terrestre, não é isso?
Nós falamos sobre os fatores internos e externos que modificam e remodelam o relevo que está na superfície terrestre, mas falamos também sobre a hidrografia. Falamos sobre as águas superficiais, as águas continentais, os rios, os lagos, falamos sobre todo o ciclo hidrológico, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as águas oceânicas, né? Sobre os oceanos que nós temos no nosso planeta, certo? Olha aí, 71%... Oi? Oi? Só falei certo. 71% da superfície terrestre é formada, então, pelos oceanos. A maior parte do nosso planeta a gente já viu que é formado pela água, e dessa água, a maior parte dela é salgada, está lá nos oceanos e nos mares. Então, nós vamos ter o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, Glacial Ártico e o Antártico, tá certo? Bom, nós vamos ter uma relação entre os oceanos e a atmosfera. E essas duas coisas, elas irão condicionar os tipos climáticos que vão ocorrer pelo planeta, tá certo? Os oceanos, eles terão a sua influência também, porque eles contribuem na distribuição do calor pelo planeta, tá certo? Nós vamos ter a atuação nos oceanos das correntes marítimas. Essas correntes marítimas são como se fossem rios que têm direção própria dentro dos oceanos. E essas correntes marítimas, elas podem ser quentes ou elas podem ser frias. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, tá chegando alguém aqui. Bom dia, Lucas. Estamos começando a nossa aula. Abra o livro, por favor, na página 348, tá bom? Então, as correntes marítimas são como se fossem rios dentro dos oceanos, porque elas têm direções próprias e elas têm características próprias de temperatura. Então, elas podem ser quentes e podem ser frias. E, automaticamente, elas vão influenciar nos climas das regiões por onde elas passarem, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem a atuação de duas correntes marítimas que vão afetar no nosso litoral brasileiro. Uma é fria e a outra é quente. Obviamente, aquela corrente marítima fria vai tornar a água muito mais gelada e automaticamente vai impactar também no tipo de temperatura do clima dessa região. A corrente marítima quente, obviamente, vai trazer o aumento de temperatura para a região por onde ela perpassa, certo? E assim elas vão influenciando nessa dinâmica do clima, tá bom? Mas também, além dos oceanos eles acabarem influenciando o clima das regiões pelo globo terrestre, eles também farão parte daquele processo de renovação das águas que nós estudamos nas aulas anteriores, no ciclo hidrológico, né? As águas dos oceanos também evaporam quando aquecidas pelo Sol, e esse vapor de água sobe para as camadas da atmosfera, que depois, esse vapor de água, ele vai saturar, ele vai se condensar, se transformar nas nuvens, depois vai se saturar e vai cair sob forma de chuva novamente, renovando as águas que os oceanos, que os rios, mares e lagos, eles perderam ao longo do dia. Então, esse é um processo de renovação que acontece diariamente sobre o nosso planeta Terra, tá bom? Bom, além disso, os oceanos também têm uma outra importância. Existe aí uma grande quantidade de fontes de alimentos para nós seres humanos, uma vida marinha muito grande. Então, é super importante que nós possamos preservar também esses oceanos, preservar da poluição, né? Além disso, olha só essas fotos que bacana de alguns corais. Isso aqui, ó, essa foto aqui nos mostra as barreiras de corais que vão se formando aí nos oceanos. Além disso, o mar também pode fornecer algumas riquezas, alguns produtos como petróleo, tá?
existem áreas, né, no nosso planeta onde a gente pode fazer essa extração. Até porque petróleo, esses combustíveis fósseis, eles são formados em áreas de ambiente marinho mesmo, né? Em áreas de bacias sedimentares, mas que estão aí em ambiente marinho, certo? Então, nós já vimos aqui uma grande importância dos oceanos. Agora a gente vai falar um pouquinho só sobre o Oceano Pacífico. É o mais extenso, é o maior de todos os oceanos. Olha lá, uma área aproximadamente de 165 milhões de quilômetros quadrados. Bom, dentro desse oceano, nós vamos ter inúmeras ilhas, arquipélagos, nós vamos ter aí algumas profundidades, uma das maiores, né? A maior profundidade que nós vamos ter nos oceanos fica no Oceano Pacífico, Fossa das Marianas. Inclusive, na semana passada, nós vimos do porquê desse nome. Alguém aqui perguntou, não foi? E nós vimos o porquê desse nome, Fossa das Marianas, que se localiza, olha só, a mais de 11 quilômetros de profundidade em relação aqui. Oi, a superfície. Não estava conseguindo ver a tela. Tá conseguindo? Não tô, não. Você tem duas abinhas de telas aí, não tem? Do Meet? Entra na outra. Aí pra mim tá toda preta. Entra na outra. Como assim? Não tem duas abas aí no rodapé aí do seu... Você tá pelo celular ou pelo computador? Só. Você deve estar na outra telinha, você tem que ir para outra tela. Então, eu tô nessa. E tá tudo Mas preto? tá tudo preto. Só você que tá assim vendo tudo preto ou mais alguém não está conseguindo visualizar? Não sei. Gente, mais alguém? Eu vou tentar sair e entrar. Tá. Então tá bom, vou ficar esperando. Bom, agora a gente vai falar sobre o nosso oceano, né? O litoral brasileiro, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, que foi formado aí através da separação das placas tectônicas, da placa sul-americana com a placa africana, dando origem a este grande oceano. Ocupa lá 85 milhões de quilômetros quadrados. Conseguiu? Sim. Ah, tá, que bom. Então, olha só, a gente vai encontrar nesse oceano também, no meio dele, uma grande cordilheira, e essa cordilheira ela é chamada de dorsal do Atlântico. E em alguns lugares, essa cordilheira, ela vai despontar, vai aparecer, só que só vai aparecer a pontinha dela, formando algumas ilhas, como a gente tem aqui no exemplo, a Ilha de Açores e a Ilha de Santa Helena. Então, essas ilhas que a gente observa, né, aí no nosso oceano, muitas vezes elas fazem parte desse relevo submarino, desse que fica escondido, que a gente não consegue visualizar. Mas nós temos grandes cadeias montanhosas também no fundo dos oceanos, tá certo? Olha aí que interessante. As maiores profundidades no Oceano Atlântico ficam, então, no Mar das Antilhas. Então, nós vamos ter a Fossa das Virgens, com mais de 8 mil metros de profundidade, e Milwaukee, com mais de 9 mil metros de profundidade. Temos também o Oceano Índico, esse aí, olha lá, é o menor, 73 milhões de quilômetros, e tem aí uma forma quase que circular, tá certo? O relevo desse oceano é pouco acidentado se a gente for comparar com o Atlântico, se a gente for comparar com o Pacífico. A gente não tem, assim, o mesmo número de profundidades como nós temos nos outros, né? Nós temos aqui a parte aí mais profunda, que é a Fossa de Java, com 6.650 metros. E, por último, temos os oceanos, o glacial ártico e o antártico, tá certo? Bom, durante quase todos os anos, né? Durante quase todo o ano, as águas, né, desses oceanos, eles permanecem congeladas, obviamente, né, por estarem aí nas áreas próximas aos polos, com uma incidência menor de calor. Então, essas águas elas ficam por mais tempo congeladas.
Só que, por conta da mudança climática atual, né, o que nós temos verificado no nosso planeta? Um fenômeno conhecido como aquecimento global. O que é o aquecimento global, turma? O que é o aquecimento global? Ninguém sabe? Pelo que eu sei. Ai, meu Deus do céu, quase que a mesa caiu. Pelo que eu sei é que os gelos estão secando, derretendo. Aí tá. Eu não sei explicar, tá esquentando, tá? Alguma coisa assim, vai todo mundo morrer pra isso aí, pelo que estão falando, um dia. Se ninguém Não, também parar. não vamos exagerar. Não é assim, a gente não vai morrer, né? Por conta do aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta, né? E que vem sendo potencializado pelas atividades econômicas, pela poluição dos carros, pela poluição das indústrias, por todos esses processos que nós, seres humanos, fazemos. Então, está acabando por promover esse aumento da temperatura. E aí, em quais lugares a gente sente mais? Nas áreas das geleiras. Nós estamos vendo, então, que o gelo está se derretendo e que, a longo prazo, vai provocar a elevação do nível dos mares. Isso aí é certo. Então, olha aqui. Isso aqui é um iceberg, né, que se descolou da camada de gelo que estava lá na superfície e ocorreu por conta do aquecimento global. Aqui fala também de banquisas. As banquisas são essas camadas finas de gelo que ficam aí sobre o oceano. Tá? Iceberg é esse pedaço maior de gelo e as banquisas são essas camadas finas de gelo sobre a água. Tá bom? Agora, olhem bem aqui esse perfil topográfico do relevo oceânico. Nós estamos tendo uma visão de perfil, de lateral, tá? Então, nós temos aqui todas as classificações do relevo submarino. A primeira delas é a plataforma continental, que é essa área. Vamos pensar assim e analisar. Nas áreas das praias, aquela faixa que vai até a areia, da areia até a chegada ali do mar, seria a faixa do encontro aqui da plataforma continental, tá certo? Bom, essa plataforma continental, ela vai um pouquinho do mar adentro, tá? Até porque a gente, quando mergulha no mar, a gente ainda consegue pisar numa parte de terra, a gente não vai direto para essa profundidade. Então, essa plataforma continental, ela ainda entra um pouquinho no oceano. Depois da plataforma continental, depois de alguns quilômetros de extensão, a gente vai entrar no talude continental, que é uma área de uma profundidade considerável. Esse talude continental, ele vai ficar entre a plataforma e o sopé continental. Então, vai ter, assim, algumas profundidades que serão acentuadas. Chega a ter aí 3.000 metros de profundidade, tá? Até 3.000 metros de profundidade. Então, a gente está falando de uma área de uma profundidade bem considerável, tá certo? A gente vai encontrar também algumas áreas de bacia oceânica. A gente vai ter o relevo, uma cordilheira, que no caso aqui é exemplificado por uma dorsal oceânica, como a dorsal atlântica, mesoatlântica, que é o conjunto de cordilheiras que nós temos no relevo submarino. E aí, essa dorsal mesoatlântica, ela pode apontar aqui no oceano, aqui em cima, despontando como uma ilha, por exemplo. E nós vamos ter também o que a gente de região aqui abissal, com a fossa abissal, que é a área de muita profundidade, superior a 5.000 metros de profundidade, tá certo? E a gente encontra isso também no oceano. As fossas são as áreas de maior profundidade nos oceanos, certo? Alguma dúvida sobre essa parte do relevo submarino? Por favor, na página 349, nós temos uma outra representação sobre as formas do relevo oceânico. Quem pode ler primeiro a plataforma continental? Olhem bem aí nesse desenho. Nós temos aqui tudo que eu expliquei. Quem é que pode ler para mim o que é a plataforma continental? Eu?
Meu, Pode começar. Posso ir? Ah, tá. Pode. Plataforma continental. Porção do relevo situada à margem dos continentes e que se estende com inclinações suaves em direção ao fundo dos oceanos. Os oceanos. Vocês vão grifar, por favor, porção do relevo situada à margem dos continentes, até continentes. Grifaram? Agora o talude continental. Quem é que pode ler para mim? Então meu, vai. compreendido entre a plataforma e o supercontinental, apresenta declividades bastante acentuadas que podem atingir a 3.000 metros de De profundidade. profundidade. Então vocês vão grifar aí. Apresenta declividades bastante acentuadas, que podem atingir até 3.000 metros de profundidade. Só a última parte da frase, de apresenta até a profundidade. Ok? Ok. Agora nós vamos ler o sopé continental. Quem pode ler? Eu. Vai. Porção de relevo submarino com profundidades que variam entre 3.000 e 5.000 metros. Nessa região, há grande quantidade de depósitos de sedimentos provenientes das regiões continentais. Continentais. Então vocês vão grifar aí, porção do relevo submarino até 5.000 metros. A primeira frase. Agora, cordilheiras oceânicas. Quem mais pode ler? Eu. Vai. Região do relevo submarino onde se encontram as grandes cadeias montanhosas do fundo do oceano. Este local é marcado por intensas atividades vulcânicas. Vocês vão grifar a primeira frase, região do relevo até fundo oceânico. Grifaram? Agora, ilhas oceânicas. Quem mais pode ler? Quem mais pode ler para mim? Eu. Vai, pode ler. Porções do relevo oceânico que, por apresentarem grandes altitudes, alcançam a superfície dos oceanos na forma de terras emersas. Isso aí. Vocês vão grifar. Não, aí vai ter que grifar tudo, porque é importante. Porções do relevo até terras emersas, tá? Esse aí vocês vão grifar a frase toda. Agora que eu tô olhando aqui, gente, que tanta conversa é essa aqui durante a explicação? Bom, região abissal. Quem é que pode ler para mim? Eu. Vai, Nath. Porção que se estende até as regiões mais profundas dos oceanos, com profundidades superiores a 500 mil metros, compreendendo
a área mais extensa do fundo submarino, sendo composta de terrenos relativamente planos. É uma área relativamente plana, mas que fica em uma profundidade muito, muito grande. Então, vocês vão grifar da região abissal a primeira frase, porção até metros. Agora, fossas submarinas. Fossas submarinas. Quem pode ler para mim? Eu. Vai, Josias. Representa as regiões mais profundas do relevo submarino. A Foz das Marianas localiza no Oceano Pacífico, entre a Indonésia e o Japão. É local do Aceolho, o oceano considerado mais profundo de superfície terrestre. Nela está localizado o ponto maior de profundidade da costa, conhecido como Challenger Deep, que atinge a profundidade de 11 quilômetros abaixo do nível do mar. do nível do mar, né? Então, é a área que até então nós temos ciência, que os pesquisadores têm ciência, né, de ser assim a mais profunda dos oceanos. Vocês vão grifar aí nas fossas só a primeira frase, que representam as regiões mais profundas do relevo submarino. Agora, gente, estamos falando das águas, falamos das águas continentais, falamos das águas oceânicas, acabamos de aprender um pouco sobre o relevo submarino. Sabemos que o planeta é formado, a maior parte dele, por água, 3/4. Mas a gente pode dizer que a água é um recurso finito? O que vocês acham? Sim. Por quê? Calma, finito ou Finito. Eu acho que não. E não Olha, é finito. Eu acho que não é infinito, porque assim um dia ela pode acabar. Não, eu falei de dia finito. Ela pode Finito. acabar um dia. Sim, finito. Infinito é o que não tem fim. Finito é o que tem. Que não tem começo nem fim. quando continuarem gastando água, não, ela vai acabar. E o povo vai falar o quê? A água acabou, por que será? Exatamente. A água realmente ela é. Oi, Nath. Porque o ser humano acaba destruindo a água. Ah, então estamos chegando, começando a clarear as nossas ideias, né? Nós já vimos que a água, sim, apesar do nosso planeta formado em sua grande parte por água, essa água, ela é finita, porque nem toda ela é potável, a maior parte dela não é, né? E nós já vimos a quantidade de água que nós temos disponível para toda a população mundial, que já é pouca. Mas, além disso, dessa distribuição, né, que é feita de maneira desigual entre os lugares do mundo, nós temos um outro problema, que é a ação do ser humano. Como o ser humano vem tratando a água. Fala. Tia, eu cheguei atrasada. Tem como me passar as páginas? 3. Agora a gente está na 350. Tá bom? Só cheguei atrasada. Tá bem, eu vou disponibilizar esses slides lá na plataforma, fiquem tranquilos, que vai pegar essa parte aí do relevo. Eu acho até que eu já não coloquei, não. Mas eu vou colocar para vocês essa parte das águas oceânicas, para vocês terem subsídios, e também depois um resuminho. Vocês têm sempre que olhar lá na plataforma as atividades que os professores estão postando, porque como nós temos 1 hora de aula, não dá para a gente fazer o que nós fazemos na nossa sala, quando nós tínhamos as aulas presenciais, que a gente tinha aquele tempo para copiar o resumo, aquele tempo para a gente fazer a atividade, a gente não tem. Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês. Eu só posso ajudar vocês, mas vocês também precisam
me ajudar. Então, precisa fazer também, copiar os resumos, fazer as atividades, tá bom? Gente, só foi só falar de água que o mar deu uma estourada. Pois é. Então, olha só, o ser humano, na atualidade, isso aí não é só uma coisa do Brasil, é mundialmente falando, né? Vem tratando a água de maneira indevida. Primeiro, poluindo essa água, e polui de que maneira? Hum? Água de esgoto. Jogando lixo, tia. Lixo, os esgotos, exatamente. Os resíduos industriais também, né? Porque as indústrias também poluem. A própria agricultura também polui e muito a nossa água através do uso dos agrotóxicos, né? Os demais. Então, nós não temos tratado a água devidamente, corretamente. Além disso, da gente não tratar a água corretamente, também temos feito outras coisas, como o desperdício, não é? Tia, você tá na página 350? Isso, meu amor. O desperdício dessa água, desse bem que é tão importante para a gente. Nós vimos que o Brasil é um país agraciado, né? Por ter aí uma grande quantidade, uma veia hídrica muito boa, só que nós vimos que os rios, eles não estão distribuídos de maneira igualzinha por todas as regiões. A região norte brasileira é que apresenta uma quantidade de rios, e a população se concentra, em sua grande parte, né, na região sudeste. Nós temos aí um grande contingente populacional, e nós não temos uma mesma quantidade de água disponível e de população, né? Nós temos uma população que é maior, uma quantidade de água disponível para ela que é menor. Já tem essa diferença. Além disso, as pessoas não tratam a água de maneira correta, poluem, jogando aí os esgotos, jogando os lixos, as indústrias dos grandes centros urbanos poluindo essa água. Então, pode ser que um dia ela acabe. Se nós continuarmos a tomar estas atitudes, como poluindo esses rios, poluindo os mares também, porque isso vai gerar um impacto também na vida marinha que existe lá, sim, ela pode sim, água potável um dia acabar, sim, né? E como a gente pode, o que a gente pode fazer para reduzir esse desperdício da água? O que as pessoas podem fazer? Tomar banho, só que diminuindo o tempo. Quando você escovar o dente, fechar a torneira enquanto escova. Várias coisas. Não quero limpar a calçada com mangueira, porque alguém vai sujar a calçada depois, pega um balde e limpa a calçada, pelo amor de Deus. Exatamente. Além de rápido, né, Yasmin? Jogar o balde, a água já vai molhar quase a calçada toda. A mangueira, não. Você vai de pouquinho em pouquinho. Eu não tenho paciência. Era mais fácil e rápido jogar logo um balde, né? Minha mãe, a gente arruma o quintal. Quando a gente lava o quintal, a água que fica lá, minha mãe pega no balde e fala, joga. E joga. Exatamente. E o que a gente pode fazer ainda para economizar? Pegar essa água daí, muitas pessoas, o que elas podem fazer? Reaproveitar a água. Por exemplo, a água da máquina que está lavando a roupa lá, ela pode, quando sai aquela água lá com sabão, pegar aquela água e jogar no quintal. Você está lavando, jogar no quintal para lavar. Lavar a calçada com aquela água que você já utilizou para uma finalidade. Então, você reutilizar a água também é importante. Então, é preciso que a gente também... Oi? Até a água da máquina. Quando você usa a água da máquina, pode jogar no quintal. É isso mesmo, era isso que a gente... Isso aí que eu estava falando, a gente reutilizar, reaproveitar a água, né? E assim contribuir para evitar o desperdício. Existe uma série de outras medidas que a gente pode tomar também. Fala. Então, como a estação de tratamento também é sobre isso? Entra nisso? As estações de tratamento de esgoto?
de água que trata a água para a gente consumir. As estações de tratamento, elas vão limpar a água, torná-la de um jeito que a gente possa consumir. Então, eles botam um produto na água, né? Porque nem sempre o rio, a água que a gente recebe do rio é aquela água limpinha que vem lá da nascente, não. Ao longo do percurso dos rios, eles vêm sofrendo com processos de poluição. Então, é necessário que essa água ela passe por um processo de tratamento para que ela possa se tornar potável e que não faça nenhum mal à saúde. Entendi. Se nós tivéssemos rios limpos, 100%, sem poluição, não havia necessidade de passar por essas estações de tratamento. O problema é que esses rios eles passam pelas cidades e que recebem a poluição também. Entendeu? Entendi, tia. Infelizmente, né? O ideal seria que a gente nem precisasse, né, de tratamento da água, que a gente pudesse consumir daquele rio que está limpinho, mas infelizmente não é assim. Ainda mais nos grandes centros urbanos, né? Pois é. Então, a água nos leva a uma discussão muito grande, né? Um papel da importância dessa água para nós. Então, cabe a cada um de nós começar a fazer a diferença, a repensar no nosso uso dessa água para que as gerações futuras elas não precisem ficar assim correndo risco de perder esse recurso que é vital. Nós precisamos da água, né? E quando eu falo da gente preservar de toda espécie, de todo tipo de água, inclusive dos oceanos também. Existe aí uma vida marinha muito grande. O oceano ele tem uma importância muito grande na nossa vida. A gente já viu pela regulação do clima, por conta da vida marinha que existe ali, que muitas pessoas dependem dela. Também existe a produção das algas marinhas que produzem o oxigênio e que levam para a atmosfera. Então, a gente precisa preservar isso tudo. Se nós continuarmos com esse processo de poluição que nós estamos fazendo, de maneira geral, uma hora a natureza ela vai decair. A gente pode ver aí alguns lugares, quando muitos países estavam realizando a quarentena mesmo, muitos lugares onde as águas começaram, eu lembro lá em Veneza, aqueles canais da cidade de Veneza, que sempre passam, né, os barcos tal, peixinhos indo dentro desses canais, em poucos dias de quarentena, em poucos dias de reclusão das pessoas. Então, a natureza já está respondendo positivamente. Fala. Eu estava vendo repórter esses dias, aí passou na televisão que lá em Niterói tava lá a água cheia de tartaruga. Niterói e também acho que na Urca. Eu fui na praia em Botafogo, porque é bem poluído lá, sabe? Também tinha. Então, a natureza ela vai responder. Precisa dar o tempo dela responder. Fala, Kailane, desculpa, eu atrapalhei você. Não, fui eu que atrapalhei, me desculpa. Mas fala. No canto da água tava cheio de tartaruga, porque lá raramente se vê tartaruga, mas agora apareceu muito mais. Então assim, a natureza ela vai respondendo, né? Com a diminuição das nossas ações, é impressionante. Ela resiste e vai respondendo. Então cabe a nós atrelar isso, promover o desenvolvimento sustentável. Tem como a gente melhorar e diminuir esse processo de poluição que a gente vem fazendo. Mas primeiro a gente tem que começar por nós. Não adianta a gente reclamar lá de cima, se nós aqui nas nossas casas não fazemos o mínimo. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos, repensar coisas simples, medidas simples e que contribuem para o todo, né? Essa noção que a gente tem que ter de civilidade, isso aí é viver em sociedade. A gente tem que aprender a pensar, né, na população como um todo, tá certo? Muitas pessoas têm acesso à água, outras não têm. No sertão nordestino, as pessoas, durante a época da estiagem, né, que é típico do clima, quando nós formos falar de clima do Brasil, nós vamos ver que lá no sertão nordestino, a gente tem uma região em específico
como o Polígono das Secas, que é uma área ainda mais, que tem um clima mais seco, e que passa por um longo período de estiagem. E que essas pessoas, muitas delas, não têm acesso à água encanada bonitinha como nós temos na nossa casa. Para a gente é fácil, né? A gente recebe a água aí, tem os dias certinho que ela cai na nossa casa. E essas pessoas como fazem? Precisam andar, caminhar quilômetros para chegar até um rio e trazer para sua casa. Então a gente precisa repensar nisso, no uso consciente, né? Não custa nada, é só a gente mudar um pouquinho e repensar os nossos hábitos, certo? Alguma dúvida? Não. Sim? Não? Então, agora todos na página 352. Vamos fazer agora os exercícios. Pode repetir. 352. Vamos fazer o número 1 e o número 2. Porque o 3 não vai dar tempo. Ia ser tão legal se vocês pudessem fazer esse desenho aqui, um cartaz, uma folhinha para a gente tirar uma fotinho depois dos desenhos de vocês. Mas não vai dar tempo. Mas vamos fazer então o número 1 e 2. Bom dia, Bom dia, meu amor, tudo bem? tá ótimo. Mas com sono. Sono faz parte. Vamos tirar a cama aí das costas, vamos acordar. Página 352. Hoje tem 3 aulas. Não sei. Hoje tem 3, sim. São só 2, porque português é 2 tem. Português tem 2 horas de português. Uma da tia Fabiola e outra 2 de Camille. Tá bom. Não é do... Mas agora vamos fazer o exercício de geografia, porque nós temos, o nosso tempo é curto. Eu tô com sono. Eu vou desligar aqui o microfone também. Todo mundo tá com sono. Pois é. Olha só, é para fazer o exercício, não é para dormir, não, hein? Vocês vão dormir depois que a aula acabar, à tarde, depois do almoço, que dá aquele soninho. Agora não. Nem vem de graça. Eu tô vendo você aí com o seu travesseiro, pode fazer o seu dever. Tia, você sabe quem deu aula ontem? Porque a minha internet tinha caído na hora da aula. Ai, meu amor, eu não sei não. Que ontem não foi meu dia aqui na escola? Não sei. Depois alguém aí fala para você. Foi matemática e história. Tá, porque minha internet caiu na hora da aula. Aí eu fui tentando entrar e não consegui. Na aula de história não adianta mais. Aí eu fiquei com medo hoje de cair de novo. Até minha avó falou pra mim depois falar com alguém para alguém passar as páginas ou então tirar foto do dedo. Isso. Bom dia, tia. Bom dia, tudo bem? Ele saiu da aula. Hã? Acho que ele saiu. É Felipe, né? Não saiu, não. Felipe com essa voz, cara de ideia. Vozeirão, né? Acho que é Felipe, ou então Thiago. Que Felipe com essa voz. Que eu. Gente, vamos fazer o exercício?
não entendi o enunciado da 1. O que que são correntes marítimas? O que que são as correntes marítimas? Eu expliquei agora há pouco. E por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde elas passam? Também expliquei. Entendi. Então, vou desligar o microfone. Você vai ter que ler a parte do textinho da página 348. Enquanto vocês estão fazendo o exercício, vou fazer a chamada aqui, tá bom? Alexandra. Presente. Ana Clara. Presente. Ângelo. Eu. Arthur. Beatriz. Perdeu o telefone. Ah, tá. Brian. Presente. Caio. Caio. Tia. Eu acho que ele faltou. Faltou, tia. Tá, obrigada. Davi. Presente. Felipe. Presente. Giovana. Presente. Isabel, desliga o microfone. Desliga você também. Gente, por favor. Quem foi que entrou agora? Quieta, médico, da sua vida. Quem foi que entrou agora com esse nome? Que nome, tia? É Ninja? Ah, é Miguel, tia. Miguel. Tá. Gustavo, já coloquei presença para você, meu amor. Desliga aí o microfone. Tá bom. Isabela. Presente. João Henrique. Presente. Josias. Presente. Kailane. Presente. Lucas Miguel. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Mariana. Presente. Miguel entrou, né? Milena. Presente. Nathalie. Presente. Eita! Pedro. Que foi isso? Caraca, que isso? Caraca, vou ficar surdo. Gente. Richard. Presente. Tiago. Presente. E Yasmin. Presente. Beleza. Já terminaram de fazer? Terminando. Tá. Qual faz, tio? 352. Eu já fiz. E 353 também. Fez antes, né? Aham. Espertinho. Você já fez os exercícios que eu havia colocado lá na plataforma? Ele do Sim. Sobre relevo e sobre as águas continentais? Uhum. Fez também? Então, beleza. Show.
Pode ir, tia. Vamos fazer a correção, então? Ó, na questão número 1, explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. Alguém fez o que são as correntes marítimas? Eu coloquei que a temperatura das águas e dos oceanos e mares varia. Então, sim, tá certo. Mas as correntes marítimas são massas de água que apresentam temperaturas distintas, né? Porque elas podem ser quentes ou frias. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Acertei, tia. E que elas têm direções próprias dentro dos oceanos, tá bom? Então, eu vou ditar essa resposta aí. Você acertou? Sim, tia, eu coloquei que são máximos de águas com temperaturas e salinidades. E salinidades semelhantes. Isso aí, perfeito. Então, vamos colocar aí a resposta da 1. Milena, preste atenção aqui que eu vou ditar, tá bom? Questão 1. São formadas por massas de água são formadas por massas de água com Formadas. São formadas por. Ó, coloquei a resposta aí no chat. São formadas por massas de água com temperatura e salinidade semelhantes. Terminou de copiar, Milena, ou não? Tá copiando ainda? Tá, eu espero. Aí, nessa questão 1, nós temos ainda outra pergunta. Porque, olha só, vem aqui, explique o que são as correntes marítimas. Explicamos. Agora vem a outra pergunta. Por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam? Alguém fez? Eu, tia? Fala, amor. Estas se deslocam nos oceanos e podem ser quentes, se originadas próximas à linha do Equador, e frias se formadas nas zonas polares, exercendo influência no clima. Isso aí. Elas são quentes ou frias. E por serem quentes ou frias, elas vão exercer a influência no clima por onde elas passarem, tá? Então, agora, continuando ainda na resposta do número 1, vamos colocar assim, ó. Elas podem ser quentes
ou frias coloquei agora também lá no chat. E por isso influenciam o clima das regiões por onde passam. Vou deixar aí um minutinho para vocês copiarem a resposta. Amei. Agora o número 2. Sobre o relevo oceano, ligue as colunas corretamente. Região abissal. Ligaram em qual parte? A área mais extensa dos oceanos. Isso aí, o que está em laranja. Região abissal, a área mais extensa dos oceanos. Perfeito. Fossas submarinas. Regiões mais profundas do relevo oceânico. Isso aí, é essa mesmo. É a primeira, regiões mais profundas do relevo oceânico. O talude continental é o quê? Situa o oceano à margem dos continentes? Não, não, é a plataforma continental. O talude tem declividade bastante acentuada. Pedro, vamos terminar de fazer a correção e depois eu vou liberar vocês, tá? Eu tô vendo aqui o horário. Sem Fala, querer, Clara. você pode repetir para mim, por favor? Tá. Região abissal, você vai ligar no laranja, a área mais extensa dos oceanos. Fossas submarinas, regiões mais profundas do relevo oceânico. É o primeiro. Talude continental tem declividade bastante acentuada. É a bolinha amarela com um risco azul. Cordilheira oceânica. Concentra grandes cadeias montanhosas. Perfeito, concentra as grandes cadeias montanhosas. Plataforma continental. Situa-se à margem dos continentes. Isso, situa-se à margem dos continentes. É a bolinha verde. Ilhas oceânicas. Concentra Porções que se tornam emersas? Não, porções que se tornam emersas, tá, Davi? Ah, tá. É a última, é a bolinha amarela com um risquinho roxo. Não, porque só faltavam esses dois, tia. É. E por último, o sopé continental concentra grande quantidade de depósitos sedimentares. Isso aí, tá certo? Olha só, para casa, vocês vão fazer o número 3, vocês vão fazer um cartaz, não. Vocês vão pegar uma folha de A4, uma folha tipo assim, e vocês vão fazer um cartaz falando sobre a importância, sobre o uso consciente da água para a semana que vem, tá? Porque aí vocês vão mostrar aqui, eu vou tirar foto dos cartazes de vocês, tá certo? Isso é interessante. Além desse cartaz, vocês vão fazer a página 353. Bom? Sim. Davi? Vou ficando por aqui, tá? Vou liberando vocês. Tchau. Tchau, tia. Semana que vem, beijo. É nóis. Falou. Tia, qual Tchau, página? tia. Tchau. Tia, Oi. qual página para casa? 353. E o número 3 aqui também da 352, que é o cartazinho com a folhinha.
Oi, Aline. Sobre a origem dos acabamos por hoje, né? Acabamos sim. Então tá, vou desligar aqui um pouquinho. Tá bom. Tchau. Tchau. Que vocês entrem na plataforma